Falar de si parece simples, mas quando alguém pergunta como você está de verdade, algo trava. O corpo até sente, a cabeça está cheia, mas as palavras não vêm. Surge um silêncio estranho ou uma resposta automática. Tá tudo bem, normal, cansado só. E logo o assunto muda. Não é falta de assunto. A vida da pessoa está acontecendo intensamente por dentro. Não é só timidez. Muitos falam de trabalho, política, filmes, problemas dos outros, mas não conseguem falar de si. E, na maioria das vezes, não é escolha consciente. A pessoa até gostaria de conseguir se expressar, mas algo interno impede. Existe uma dificuldade psíquica real em entrar em contato com a própria experiência, porque entrar em contato com o que se vive por dentro não é apenas lembrar fatos, é tocar em afetos, memórias, conflitos e fantasias que o psiquismo aprendeu a manter fora de cena. Falar de si não é um ato simples de comunicação. É um movimento que envolve reconhecer o que se sente, suportar sentir, admitir para si mesmo e ainda correr o risco de colocar isso na frente de alguém. Isso mobiliza ansiedade. Por isso, muitas pessoas relatam: eu não sei o que eu sinto. Eu travo quando preciso falar de mim. Na minha cabeça tem tudo, mas eu não sei organizar. Eu só choro, mas não sei explicar. Esse travar não é vazio, é excesso. Excesso de coisas não simbolizadas. Excesso de afetos que nunca ganharam palavra. Excesso de experiências que foram vividas, mas não elaboradas. A psicanálise parte justamente desse ponto. O sujeito não é transparente para si mesmo. Dentro de cada pessoa existe um campo psíquico que opera fora da consciência ou inconsciente, onde ficam desejos, medos, culpas, lembranças e conflitos que não puderam ser integrados à história que o sujeito conta sobre si. Quando alguém tenta falar de si, muitas vezes se aproxima desse território e o psiquismo reage com esquecimento, confusão, riso nervoso, mudança de assunto, banalização, silêncio. O que parece dificuldade de falar, muitas vezes é um mecanismo de proteção, porque em algum nível falar pode significar: se eu entrar nisso, algo vai doer. Se eu disser isso em voz alta, vai se tornar real. Se alguém souber disso sobre mim, talvez eu não seja aceito. Então o sujeito aprende a funcionar, a produzir, a cuidar dos outros, a manter conversas, mas se mantém afastado de si. E essa distância de si mesmo costuma aparecer depois como angústia sem nome, sensação de vazio, cansaço emocional, irritação sem motivo claro, sintomas físicos, repetições nas relações. A fala que não acontece por dentro aparece de outras formas. Por isso a pergunta: por que falar de si é tão difícil? Não é uma questão de comunicação. É uma questão de estrutura psíquica, defesa, história emocional e relação com o próprio desejo. E é a partir desse ponto que a escuta clínica se torna fundamental, porque muitas pessoas não precisam primeiro de respostas, precisam de um espaço onde, pela primeira vez, seja possível começar a se ouvir. O mito: se eu sinto, eu sei explicar. Existe uma crença muito difundida, quase óbvia, de que a vida interna é transparente. A ideia é simples: se algo é meu, eu deveria saber o que é. Se eu sinto tristeza, eu deveria saber por quê. Se estou ansioso, eu deveria identificar a causa. Se algo me incomoda, eu deveria conseguir colocar em palavras. Mas a experiência clínica mostra exatamente o contrário.
O sujeito não coincide consigo mesmo. Há sempre uma distância entre o que se vive, o que se sente, o que se sabe e o que se consegue dizer. Essa distância é o campo do inconsciente. O que a pessoa sente não é o mesmo que ela sabe. Muitas vezes, o sujeito chega dizendo: eu não sei o que eu tenho. Minha vida está normal, mas eu não estou bem. Eu não tenho motivo para estar assim. Essa fala não é falta de reflexão, é o encontro com um ponto onde o saber consciente não alcança. A psicanálise mostra que sentimos coisas que não compreendemos, reagimos por motivos que desconhecemos, desejamos o que nos faz sofrer, repetimos experiências que dizemos não querer. Se a vida psíquica fosse transparente, sintomas não existiriam. O inconsciente não fala a língua da lógica. O erro é supor que a mente funciona como um relatório, mas o inconsciente não é organizado, não é linear, não obedece à lógica racional, não se expressa de forma direta. Ele se manifesta por sintomas, lapsos, atos falhos, esquecimentos, sonhos, repetições de padrão. Ou seja, a mente fala, mas não fala de forma clara. Por isso, a pessoa sente muito, mas não consegue traduzir. É como se houvesse um conteúdo intenso, mas sem legenda. Sentir não é o mesmo que simbolizar. Aqui está um ponto central. A pessoa pode ter ansiedade, chorar, ter aperto no peito, sentir irritação constante, ter insônia, mas isso ainda é experiência bruta. Para virar a palavra, é preciso um processo de simbolização, transformar sensação em representação psíquica. E isso depende de história de escuta na infância, possibilidade de nomear afetos, ambiente emocional que validava sentimentos, ausência de punição emocional. Quem cresceu ouvindo não é nada, para de drama, engole o choro, isso é frescura. Aprendeu a sentir sem poder saber o que sente. O bloqueio não é vazio, é excesso não elaborado. Quando alguém diz, eu não sei o que falar, frequentemente não é porque não há nada, é porque há coisas demais, mas sem forma. É como um quarto cheio de objetos no escuro. A pessoa sente que há algo ali, mas não consegue ver, separar, nomear. Então o psiquismo faz o que sabe fazer para sobreviver. Evita, distrai, racionaliza, banaliza, muda de assunto, não por resistência moral, mas por economia psíquica. Entrar nisso pode ser desorganizador. A fantasia de que eu deveria saber produz culpa. Quando a pessoa não consegue explicar o que sente, surge outro sofrimento. Eu devia me entender melhor. Tem gente com problema de verdade. Eu não tenho motivo para estar mal. Isso gera vergonha e culpa, mas a psicanálise parte de outro princípio. O sujeito não sabe de si. E é exatamente por isso que fala. Se soubéssemos tudo sobre nós mesmos, análise não existiria. Falar de si não é descrever, é descobrir. Muitas pessoas entram na terapia esperando, vou contar o que já sei sobre mim, mas o processo é outro. A fala não serve apenas para comunicar algo pronto, ela serve para que algo que não existia como saber possa surgir. É por isso que na clínica o paciente muitas vezes diz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei e só agora entendi. Enquanto eu falava, ficou claro. O sujeito não vai à análise para relatar sua história. Ele vai para construir o sentido dela. Falar de si é difícil porque o que nos move não é totalmente consciente. Nossos afetos nem sempre têm nome. Nossa história emocional pode não ter
sido simbolizada. Há conteúdos que o psiquismo mantém fora da fala para proteger o sujeito. Então não se trata de falta de inteligência, falta de profundidade, falta de vontade, mas da própria estrutura do aparelho psíquico. O sujeito não começa sabendo de si, ele começa falando e, aos poucos, podendo saber. Falar de si é psiquicamente perigoso. Se falar de si fosse apenas um ato de comunicação, não haveria tanta dificuldade, mas falar de si não é descrever fatos externos, é aproximar-se de zonas internas que o psiquismo organizou para não acessar diretamente. E isso envolve risco, não risco físico, mas risco psíquico. O psiquismo não busca verdade, busca estabilidade. Existe uma ideia romantizada de que a mente quer se conhecer. A clínica mostra outra coisa. O psiquismo quer equilíbrio, mesmo que seja um equilíbrio doente. Sintomas, defesas e repetições, muitas vezes, não existem por acaso. Eles cumprem uma função: manter certos conflitos fora da consciência, evitar o contato com afetos insuportáveis, proteger o sujeito de angústias primitivas. Quando alguém começa a falar de si de verdade, essa organização é ameaçada e o psiquismo reage. O que pode aparecer quando a fala se aproxima do núcleo? Ao começar a falar de si, não surgem apenas lembranças, surgem afetos, e alguns deles foram recalcados justamente porque eram difíceis demais de sustentar na época em que surgiram. Entre eles, culpa arcaica, vergonha profunda, raiva reprimida, tristeza ligada a perdas não elaboradas, sentimento de desamparo, medo de abandono, sensação de não ter sido amado como precisava. O sujeito pode não lembrar claramente dos eventos, mas o afeto permanece inscrito. Falar é tocar nessas marcas, e o psiquismo pergunta em silêncio: você tem estrutura hoje para sentir isso que não pôde sentir antes? Defesas não são fraqueza, são sobrevivência. Quando a pessoa muda de assunto, ri, racionaliza, minimiza ou esquece, não está sabotando o processo, está se defendendo. Os principais mecanismos que aparecem quando a fala se aproxima de algo doloroso: intelectualização, falar de forma técnica, distante, sem afeto; racionalização, explicar tudo logicamente para não sentir; humor, transformar dor em piada; esquecimento, de um branco; mudança brusca de tema; banalização, isso não é nada. São formas de manter a estabilidade psíquica. A fala verdadeira ameaça essa estabilidade. Dizer torna real. Existe outro ponto essencial. Enquanto algo não é dito, ele pode permanecer num estado difuso. Mas quando se coloca em palavras, ocorre uma simbolização. E simbolizar é dar existência psíquica organizada. Por isso, inconscientemente, pode surgir o medo. Se eu disser isso, vai se tornar real. Se eu falar, não dá mais para fingir que não existe. Se eu nomear, vou ter que lidar. O silêncio mantém certas verdades em suspensão. A palavra exige trabalho psíquico posterior. Falar pode abalar a imagem de si. Todo sujeito constrói uma narrativa interna. Eu sou assim. Minha história foi assim. Eu sei quem eu sou. Mas quando a fala avança, podem aparecer contradições. Amor misturado com raiva, desejo onde a pessoa acreditava haver indiferença, inveja onde dizia haver apenas admiração, ressentimento onde dizia haver prisão. Isso desorganiza a identidade imaginária. O sujeito percebe que não é tão coerente quanto pensava. E essa descoberta gera angústia.
O medo da perda do amor. Um dos medos inconscientes mais profundos ligados à fala é: se eu mostrar quem eu sou de verdade, posso perder o amor do outro. Esse registro é infantil e estrutural. Na infância, o amor dos cuidadores é vital. Expressões de raiva, ciúme, rivalidade ou desejo podem ter sido vividas como perigosas. O psiquismo aprende: certas partes minhas não podem aparecer. Na vida adulta, isso se traduz como medo de se expor, dificuldade de falar de desejos, autocensura emocional, medo de incomodar. Falar de si ameaça essa antiga estratégia de preservação do vínculo. A angústia como sinal de aproximação. Quando alguém começa a falar de algo importante, frequentemente surge aperto no peito, nó na garganta, vontade de chorar, confusão mental, agitação. Isso não é sinal de erro, é sinal de que algo psíquico significativo está sendo tocado. A angústia, na psicanálise, é um afeto que surge quando as defesas começam a falhar. Ela indica que o sujeito está se aproximando de um ponto estrutural. Por isso, a fala precisa de sustentação. Se falar de si, mobiliza afetos intensos, desorganização momentânea, contato com conflitos, revisão de identidades. Então é compreensível que o sujeito evite. A clínica existe justamente porque não basta falar. É preciso ter um espaço onde essa fala possa ser sustentada, sem julgamento, sem exigência de coerência, sem pressa para concluir. Falar de si é psiquicamente perigoso porque ameaça defesas que mantêm o equilíbrio, aproxima o sujeito de afetos antigos e dolorosos, pode abalar a imagem que ele tem de si, mobiliza fantasias de rejeição e perda do amor, exige simbolizar o que antes estava difuso. Por isso, o silêncio não é vazio. Ele é uma construção psíquica complexa, feita para proteger. E o trabalho clínico não é forçar a fala, mas criar condições para que o sujeito possa, aos poucos, se autorizar a se aproximar de si mesmo. A vergonha, o afeto que cala. Entre todos os afetos que dificultam a fala sobre si, a vergonha ocupa um lugar central. Enquanto a culpa está ligada ao que se fez, a vergonha está ligada ao que se é. E é isso que a torna tão paralisante. Vergonha não é apenas timidez. Muitas pessoas confundem vergonha com retraimento social. Mas, clinicamente, a vergonha é um afeto que surge quando o sujeito se sente exposto no seu ser, não apenas no seu comportamento. Ela aparece quando há a fantasia de que algo íntimo, imperfeito ou inaceitável pode ser visto. É o medo de ser visto por dentro. Por isso, falar de si é um terreno fértil para a vergonha. Falar de sentimentos, falar de desejos, falar de fraquezas, falar de conflitos, falar de fantasias. Tudo isso pode ativar a sensação de nudez psíquica. A lógica da vergonha. Se me virem, vão se afastar. No núcleo da vergonha há uma fantasia inconsciente. Se o outro souber quem eu sou de verdade, eu deixo de ser amável. Isso se torna muito cedo. Isso se forma muito cedo. A criança depende do olhar do outro para se constituir. Se esse olhar foi crítico, invasivo, humilhante ou imprevisível, o sujeito aprende que mostrar-se é arriscado. Então ele constrói defesas, mostrar apenas partes socialmente aceitáveis, esconder sentimentos considerados feios, controlar a imagem, evitar exposição emocional. O problema é que isso cria um distanciamento de si mesmo.
A vergonha atinge o núcleo da identidade. Quando alguém sente culpa, ainda existe a possibilidade de reparação. Eu errei, mas posso consertar. Na vergonha, a sensação é outra. Eu sou errado, tem algo de inadequado em mim. Eu sou demais ou de menos. Isso atinge o narcisismo, a base do sentimento de valor pessoal. Por isso, a vergonha tende a produzir silêncio, retraimento, esquiva do olhar, dificuldade de falar de si, bloqueio emocional. O sujeito não está apenas protegendo um fato, está protegendo o próprio senso de existência. Vergonha e o olhar do outro. A vergonha está profundamente ligada ao olhar, mesmo quando a pessoa está sozinha. Ela pode sentir vergonha ao lembrar de algo. Isso mostra que o olhar foi internalizado. Existe um outro interno que observa, julga e avalia. Esse olhar pode ser parental, social, moral, cultural. Então, ao tentar falar de si, o sujeito não sente que está apenas diante de alguém que escuta. Ele sente que está diante de um tribunal. Porque a vergonha bloqueia a palavra. Quando a vergonha aparece, o corpo reage. O rosto esquenta, coração acelera, olhar desvia, voz falha, pensamento embaralha. É uma experiência quase corporal de ameaça. O psiquismo entende que isso é perigoso demais para ser dito. Então surgem risos nervosos, frases vagas, mudanças de assunto, não sei explicar, minimização do que sente. Não é falta de conteúdo, é excesso de exposição psíquica. A vergonha impede a simbolização. Para que algo seja simbolizado, o sujeito precisa tolerar olhar para a própria experiência. A vergonha impede esse movimento. Ela diz, não olhe, não toque nisso, não mostre. Então certos conteúdos permanecem não pensados, não elaborados, não nomeados. E o que não pode virar palavra retorna de outras formas. Sintomas, angústia difusa, autocrítica excessiva, sensação de inadequação constante. Vergonha e a dificuldade de pedir ajuda. A vergonha também impede o movimento de buscar escuta. A pessoa pensa, eu devia dar conta sozinho, isso é pequeno demais. Vão achar que é drama, eu devia ser mais forte. Mas por trás disso está, se eu mostrar minha fragilidade, posso ser desvalorizado. Então o sujeito sofre calado, não porque quer, mas porque a exposição é vivida como ameaça à própria dignidade. O paradoxo da vergonha. O que a pessoa mais esconde costuma ser justamente o que mais a humaniza. Medos, inseguranças, dúvidas, ambivalências. São experiências universais, mas sob a ação da vergonha, o sujeito acredita que está sozinho nisso. A vergonha isola, ela faz o sujeito sentir que sua experiência é única e inaceitável. A clínica como lugar de deslocamento da vergonha. O espaço clínico tem uma função fundamental, oferecer um olhar que não humilha. Quando o sujeito fala e não é ridicularizado, interrompido ou corrigido, algo novo acontece. Aos poucos, ele pode experimentar que falar não leva à exclusão, mostrar fragilidade não destrói o vínculo, conflitos não anulam seu valor. Isso permite que conteúdos antes vergonhosos possam entrar no campo da palavra. E quando algo pode ser dito sem vergonha extrema, ele pode começar a ser elaborado. Falar de si é difícil porque a vergonha ameaça o sentimento de valor pessoal, ativa fantasias de rejeição, mobiliza memórias de olhares críticos, produz retraimento e silêncio, impede a simbolização de experiências importantes. A vergonha não é fraqueza, é um afeto ligado à história do sujeito com o olhar do outro. E o trabalho
clínico não é eliminar a vergonha à força, mas criar um espaço onde ela possa ser sustentada e, aos poucos, transformada em palavra. O supereu, a voz interna que censura. Muitas vezes, a pessoa até consegue sentir algo, consegue perceber que não está bem, que há um incômodo, uma tristeza, uma raiva. Mas antes que isso vire palavra, surge uma voz interna. Isso é bobagem, tem gente com problema de verdade. Para de drama, você não tem motivo para isso. Engole o choro, se controla. Essa voz não vem de fora, mas também não é exatamente o eu. Na psicanálise, chamamos essa instância de supereu. O que é o supereu? O supereu não é apenas a consciência moral que diferencia certo e errado. Ele é uma instância psíquica formada a partir das exigências parentais, das proibições da infância, dos ideais culturais, das identificações com figuras de autoridade. Ele se instala como uma voz interna que observa, julga e exige. Mas há um ponto fundamental. O supereu não é razoável, ele não busca equilíbrio, ele é excessivo. O supereu não diz viva melhor, ele diz nunca é suficiente. Diferente do ideal saudável, o supereu funciona como uma instância que cobra, critica, compara, diminui, pune. Ele não se satisfaz. Se a pessoa trabalha, ele diz que não é o bastante. Se descansa, ele acusa preguiça. Se sente tristeza, ele acusa fraqueza. Se fala de si, ele acusa vitimismo. Resultado, a pessoa sente, mas se censura antes de falar. O supereu e a proibição de sentir. Em muitas histórias de vida, certas emoções foram proibidas. Raiva, que feio sentir isso. Ciúme, você devia ser melhor. Tristeza, para de chorar. Inveja, isso é horrível. Então, o sujeito internaliza não apenas regras de comportamento, mas regras sobre o que pode ou não pode ser sentido. Quando ele começa a falar de si, o supereu entra em ação. Você não deveria sentir isso. Isso mostra que você é ruim. Guarda isso. Assim, não é que o sujeito não tenha conteúdo. Ele aprendeu que certos conteúdos são inaceitáveis. O supereu como instância de vergonha e culpa. O supereu alimenta tanto a culpa quanto a vergonha. Ele diz, você falhou, culpa. Você é falho, vergonha. Falar de si pode ativar essas acusações internas. Então, antes mesmo que o outro julgue, o sujeito já se julgou. Ele se cala para não escutar ainda mais essa voz.